Bom dia para os amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. É muito bom estar aqui hoje para fazermos um estudo da palavra do nosso Deus, né, amados? Fazemos uma reflexão da palavra. Isso é muito importante, isso é muito sadio para a nossa alma. A gente está conectado com a palavra do nosso Deus, amém, amados? Nessa manhã eu quero estar aqui agradecendo a todos os irmãos que nos assistem aí dessa live, que sejam vocês abençoados, que a família de vocês sejam abençoadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos, em nome do Senhor Jesus, sairmos daqui com essa palavra cravada em nossos corações, que possamos sair daqui cheio da graça, da unção do nosso Deus, amém, amados? E que possamos ter um dia de domingo abençoado na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, amados? Nós vamos hoje aqui estudar um pouco da palavra do nosso Deus, amém? Hoje nós vamos falar sobre propiciação e regeneração. Louvado seja o nome do Senhor, amém, amado? É um estudo bastante, como eu posso dizer, complexo. É um estudo que eu fiz com toda a graça do Senhor. Eu busquei, entendeu, algumas referências para podermos estar passando aqui o que tem de melhor dentro da palavra de Deus, para podermos extrair daqui aquilo que tem de melhor dentro da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Espero que os irmãos gostem desse estudo, espero que os irmãos reflitam nesse estudo, porque é um estudo abençoado, amém, amados? Antes de estarmos dando início aqui à nossa leitura, o nosso estudo, eu queria orar com os irmãos. Eu queria pedir a Deus a bênção sobre nossas vidas, a bênção sobre nosso estudo, a bênção sobre a nossa família, amém, amados? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Deus, Pai, eu agora peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor derrame a tua graça, Senhor, Pai, porque sabedoria nossa, Senhor, é limitada, Senhor. A nossa sabedoria, Senhor, é limitada, mas a tua sabedoria, Senhor, não tem limite, Senhor. Não há exceções para a tua sabedoria, meu Deus. Por isso, Pai, assim nós, Pai, te agradecemos, Senhor. Pai, nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor é perfeito e o Senhor é perfeito em todas as coisas. Senhor, eu quero te pedir uma bênção toda especial para essas pessoas, essas famílias, Senhor, que nos assistem, Senhor, que assistem essa live, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando, Senhor, que o Senhor possa estar guardando a sua família, meu Pai, que o Senhor possa estar, Pai, conectando, Senhor, ao coração dessas famílias, Senhor, para que elas possam, Senhor, ser abençoadas por Ti, cheio da Tua graça, da Tua unção, Senhor, e que assim possamos, Senhor, estar, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, da Tua graça, Senhor, e cheio, Pai, da Tua glória, meu Pai. Pai, assim nós louvamos, Senhor, assim nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados? Bom, para darmos início ao nosso estudo, amado, propiciação, amados, propiciação. O que significa essa palavra? O que tem a ver essa palavra com a nossa vida cristã? Entendeu? Por que surgiu essa palavra propiciação dentro da palavra de Deus? E vamos estudar o que significa isso, meu irmão. O significado, amados, da palavra propiciação é ação ou efeito de propiciar, fazer propício, apaziguar a
a ira de um Deus. Isso é o significado da palavra propiciação. A propiciação, ela é feita porque Deus está irado com o teu povo e precisava ser apaziguada essa ira. Então, era feita uma propiciação. Propiciação também quer dizer cobertura. Propiciação quer dizer encobrir. E é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez pelo teu povo. E vamos ver isso mais lá na frente do nosso estudo. Amém, amados? Para estudarmos um pouco o que é propiciação, para entendermos um pouco o que é uma propiciação, como era feita essa propiciação, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí lá no livro de Êxodo 25, do 17 ao 22, no Antigo Testamento. Vamos ler um pouco daquilo, como que era feita essa propiciação. Primeiramente, para a gente entender, vamos ver como que foi feita a Arca da Aliança, onde tinha por cobertura ali a tua tampa, que era chamada de propiciatório. Amém, amado? Lá em Êxodo, capítulo 25, do versículo 17 ao 22, amém, está escrito assim: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio. Será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas um para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da Arca da Aliança, e de dentro dela porás o testemunho porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás os testemunhos que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém, amado? Então, vejamos que foi ordenado a Moisés fazer uma arca, e a gente vai ver isso aqui mais à frente, como era feita essa arca. Foi ordenado a Moisés fazer essa arca, e essa arca era feita de madeira de acácia e coberta toda com ouro, amor. Porque a madeira de acácia representa a pecaminosidade humana, e o ouro reflete a glória de Deus. Então, a madeira de acácia, a arca ela foi feita com a madeira de acácia e coberta com ouro. E sobre essa arca era posto uma tampa, e essa tampa chamava propiciatório. Essa tampa era feita de ouro puro, não havia madeira nela, e como lemos aqui, havia nela 2 querubins, um de frente para o outro, e os 2 cobriam ela com as asas e o rosto voltado para a arca, para o propiciatório. Para entendermos sobre essa arca um pouco, vamos dar uma breve ilustração aqui do que era o tabernáculo. Foi dada a Moisés a incumbência, Deus deu a Moisés a incumbência de fazer um tabernáculo, para que ele habitasse no meio do povo. Esse tabernáculo foi feito e ele tinha algumas divisões. Ele tinha algumas divisões, e dentro dessas divisões havia utensílios.
cada uma dessas divisões havia um utensílio. E tudo isso que eu vou ler aqui para vocês, que eu vou expor aqui para vocês, é uma referência ao Cristo. E mais adiante aqui a gente vai ver que tudo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, tudo que há no Antigo, aqui da propiciação antiga que os judeus faziam, remete lá na frente a Cristo. Tudo isso aponta para um único tabernáculo, que é Cristo, que é o tabernáculo celeste. Ele sim é o verdadeiro tabernáculo. Ele sim é a verdadeira propiciação. Tudo isso aqui é uma sombra daquilo que lá na frente iria acontecer. Amém, amado? Então o tabernáculo, ele tinha o pátio, ele tinha o lugar santo e ele tinha o santo dos santos. Amém? Nesse tabernáculo, nesse pátio, ficava a bacia de bronze, a mesa de bronze e a bacia de bronze. Mais à frente havia um lugar santo. No lugar santo havia 3 utensílios. Havia a menorá, que é o candelabro de 7 pontas. Havia a mesa dos pães da propiciação e havia o lugar de incenso nesse outro lugar, que era o lugar santo, onde os sacerdotes entravam todos os dias naquele lugar. Todos os dias os sacerdotes teriam que ir ali. Todos os dias os sacerdotes iam ali e sacrificavam para purificação, do tabernáculo, para a purificação deles. E isso era todos os dias. Amém, amado? Mais à frente um pouquinho, havia o Santo dos Santos. E esse Santo dos Santos, ele era coberto, amado, por uma cortina. Ele é uma cortina grossa, ele era coberto por uma cortina. E dentro dessa cortina ficava a Arca da Aliança. Ficava a Arca de Deus, o que representava Deus, ficava dentro dos Santos dos Santos, amado. E dentro do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ele entrava dentro desse Santo dos Santos e oferecia ali um sacrifício, ou seja, uma propiciação, para que Deus cobrisse o povo de seus pecados e abençoasse o povo judeu, o povo de Israel. E eu queria falar um pouco desses 3 utensílios, amado, que tinham dentro do lugar santo, que era a mesa da proposição, dos pães da proposição, a menorá, que era o candelabro, 7 pontas, e o lugar do incenso. Esses 3 utensílios que há no lugar santo, todos 3 apontavam para Jesus. Todos 3 apontavam para Jesus. E 2 desses utensílios, que é a menorá e o lugar do incenso, apontavam tanto para Cristo como para a noiva de Cristo, que somos nós, para a igreja de Jesus. Amém, amados? Por quê? A menorá, ela era feita para iluminar o local. Ela tinha 7 pontas, e na ponta dessas 7 pontas havia aonde saiu o fogo. Era colocado o azeite e ali fazia-se o fogo para iluminar o local. Sabendo disso, por que ela aponta para Jesus? Quem é a luz do mundo? A luz do mundo é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Amém, irmãos? Eu queria
até separei que eu vou deixar para os irmãos. Eu separei umas coisas que eu estudei aqui e vou passar isso para os irmãos, que Jesus, ele fala que ele é a luz do mundo. Amém? Ele é a luz do mundo. Só que Jesus, ele fala o seguinte: eu sou a luz do mundo. Lá em João, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Mas lá no livro de Mateus, Jesus, ele vai falar sobre o seguinte: vós sois a luz do mundo. Amém? Jesus, ele vai falar lá no livro de Mateus que vós sois a luz do mundo. Então, se Jesus é a luz do mundo e nós somos a luz também do mundo, por que que Jesus disse isso? Por que que esse candelabro, essa menorá, ela remete a Jesus e a igreja? Por isso, porque Jesus, ele diz que ele é a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. Jesus, lá no livro de João, ele fala pelo menos 7 vezes: eu sou. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Amém? Desses 7, eu sou o único que Jesus reparte com a igreja, é: eu sou a luz do mundo. Jesus, ele não reparte com a igreja os outros. Jesus, ele não vai falar que a igreja é o pão da vida. Jesus, ele jamais vai falar que a igreja é o bom pastor. Jesus vai falar que eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. Amém, amados? Dito isto, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia agora lá no livro de Hebreus e vamos degustar um pouco, bem dizer assim, ou vamos se deliciar um pouco com o livro de Hebreus, porque fala muito sobre os dois tempos, tanto a antiga aliança, o antigo sacrifício, como o novo sacrifício. Amém, amados? Vamos lá. Hebreus, capítulo 8. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Hebreus, capítulo 8, verso de 1 ao 14. Não, de 1 ao 13. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 8, versículo de 1 ao 13. Eu quero ler essa passagem com os irmãos. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Eu quero só esclarecer isso aqui, amado, que essa palavra aqui, quando ele diz, ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sumo sacerdote seria. Por quê? Os sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi, eles vinham da tribo levítica, da era levítica, tanto o sacerdote como o sumo sacerdote. E Jesus não era da tribo de Levi, Jesus, ele era da tribo de Judá. Por isso, aqui nessa passagem diz que se ele estivesse na terra, nem mesmo o sumo sacerdote ele seria. Só que nós vamos ver mais à frente um pouquinho que o próprio Jesus se constituiu sumo sacerdote e rei. Rei e sumo sacerdote. Duas extremidades que não poderiam andar juntas. Uma era separada da outra.
Os sacerdotes vinham de uma tribo, os reis vinham de outra tribo. Só que lá na frente eles se juntam num único sumo sacerdote e num único rei. Amém, amados? Ou melhor dizendo, rei dos reis. Amém, amados? Então vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, devidamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Amado, esse texto, eu estou dando uma pausa aqui, amado, nos textos para me explicar um pouco daquilo que a gente vimos lá atrás, daquilo que a gente viu lá quando eu falei do tabernáculo terrestre, daquele sacrifício que era feito, só que não era um sacrifício, não era um sacrifício definitivo, era um sacrifício providencial, era um sacrifício para prover para aquele momento. Por isso que eles faziam isso todos os dias, os sacerdotes, e os sumos sacerdotes faziam isso uma vez ao ano, porque ele era providencial para aquele momento, para aquele determinado momento. Só que nós vamos ver que esse sacrifício se tornou definitivo com a vinda de Cristo, com a vinda de Jesus Cristo, com a vinda do nosso Salvador, com a vinda do nosso propiciador. Isso se tornou definitivo. Acabou, não precisamos mais sacrificar, não precisamos mais buscar, não precisamos mais hoje, amados, temos, eu vou abrir um parênteses aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa aos irmãos. Necessitamos de vir à igreja, sim, necessitamos de vir à igreja. A Bíblia fala que temos que ter comunhão com o nosso povo, com o nosso Deus. Temos que vir à igreja, temos que prestar culto ao Senhor. Temos sim que orar, temos sim que pedir. Às vezes chegar aqui, está precisando de uma oração, um presbítero, um pastor vai orar por você, amém, amado. Um irmão vai orar por você, amém. Isso é válido, isso tem que acontecer. Temos que ter essa humildade, essa sensibilidade. Porém, isso não se torna obrigatório. Isso não se torna obrigatório, por quê? Porque Jesus, ele é o único sacrifício. Quando ele se sacrificou naquela cruz, quando ele subiu naquela cruz e se sacrificou, a palavra vai dizer que o véu do templo ele se rasgou de cima a baixo. Ou seja, aquilo que separava o povo de Deus, que era feito apenas pelo sumo sacerdote, já não existe mais. Hoje temos um livre acesso. Hoje podemos orar dentro do nosso carro, podemos orar no nosso trabalho, podemos orar na nossa casa, podemos orar na rua, podemos falar com Deus caminhando, podemos falar com Deus na academia, podemos falar com Deus em todos os lugares. Qualquer lugar você pode falar com o Senhor, pode falar com o teu Deus, porque você hoje tem um livre acesso ao Pai. Isso tudo por quê? Pelo único sacrifício. Isso tudo por uma única propiciação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos dar continuidade aqui no texto. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto isso aqui eu já li, né?
Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Você entendeu o que eu falei agora há pouco aqui, amado? Você entendeu que aquela aliança que era feita, ela não era uma aliança definitiva, e sim uma aliança passageira, e sim uma aliança que precisava ser feita a todo momento, todo ano se fazia aquilo. Porque se aquela fosse definitiva, não se estaria procurando uma segunda aliança. E louvamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa segunda já veio, amém? Glória a Deus. Essa segunda já veio, não precisamos mais. Aleluia. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para o conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para ele, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração a escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém, amados? A palavra de Deus está dizendo aqui, amados, que ele já fez, ele não fará, a palavra de Deus fará, mas ele já fez uma nova aliança. Ele já fez essa nova aliança. E ele firmou essa aliança com o povo. E hoje ele é o nosso Deus, e nós somos o teu povo. Hoje nós somos o povo de Deus. Amém, amado? E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheces ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia dos seus pecados. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiguidade a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ou seja, mano, a velha aliança, ou seja, o velho sacrifício que era feito lá atrás, para que o povo tivesse uma aliança com Deus, isso se tornou, a Bíblia está falando que se tornou antiquado, ou seja, ficou lá atrás, ficou para a história, ficou para uma sombra daquilo que é novo. E o que é novo? O sacrifício de Jesus, o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, o sacrifício que o Filho do Deus vivo fez, para que hoje nós pudéssemos ter paz com Deus. Amém, amados? Para que hoje pudéssemos ter comunhão com o nosso Deus. Esse sacrifício que foi feito, essa nova aliança que foi feita, esse novo pacto, essa nova expiação, podemos assim dizer, que foi feita em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que vale, é o que está valendo hoje e vai valer até a eternidade. Porque depois dessa não fará
Não se fará mais aliança nenhuma. Já está feito, já está consumado. Ele fez, ele foi a nossa propiciação. Ele se colocou em nosso lugar para poder cobrir os nossos pecados, para poder tirar os nossos pecados. Antigamente, a lei, ela existia para quê? Para expor o pecado do povo, não para tirar o pecado do povo. A lei, ela não existia para tirar o pecado do povo, ela existia para expor o pecado do povo. Por isso era feito o sacrifício de animais, para que Deus irado pudesse apaziguar a ira dele sobre o povo de Israel. Mas não tirava a iniquidade do povo de Israel. Ele não tirava o pecado. Pelo contrário, ele apaziguava a ira dele sobre o povo naquele momento. Mas o pecado não era tirado, porque estava na lei. Hoje é diferente. Hoje veio o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai falar que o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Ele arranca o pecado do mundo. Ou seja, quanto na lei ele não arrancava, mas expõe o pecado, hoje Cristo já não faz mais isso. Hoje Cristo, ele arranca o pecado. Hoje ele tira o pecado. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós temos um advogado e um único mediador entre Deus e os homens, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando pecamos, que todas as vezes nós pecamos diariamente, amado. Amém? Nós não somos perfeitos, mas quando a gente se volta para o nosso Deus, quando a gente ora, busca de Deus, os nossos pecados são perdoados por amor de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. Amém, amados? Já estou terminando, amados. Já vamos aqui na nossa parte final. Eu queria ler aqui para os irmãos o seguinte: Jesus, ele desvia a nossa ira de Deus. Jesus, ele desvia a nossa ira de Deus. A ira de Deus para conosco, melhor assim dizendo. Jesus, ele desvia. A ira de Deus ia recair sobre nós. Deus está irado com o teu povo. A ira de Deus, ela ia recair sobre os nossos ombros, porque somos um povo pecador. E Deus estava irado com isso. E necessitava, para apaziguar a ira do nosso Deus, de uma propiciação, ou seja, de uma cobertura, ou seja, de um sacrifício santo, para que o nosso Deus pudesse apaziguar a ira dele sobre nossas vidas. E isso foi feito com Jesus. Quer ver um exemplo? Suponhamos que há um grande meteoro vindo em direção à Terra. Esse meteoro é a ira de Deus. Mas um grande meteoro que destruirá a Terra, esse meteoro é a ira de Deus. Quando esse meteoro vem em direção à Terra, é como se Deus estivesse falando: eu vou exterminar o povo, eu vou jogar minha ira toda em cima de um povo. É nesse momento, amado, que aparece Jesus na história. É nesse momento que aparece o Filho de Deus na história. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Eu vou no lugar dele. E nessa hora que esse grande meteoro está vindo, oh Jesus, aleluia. E eu até me emociono, amado, em falar disso, porque é nesse momento, meu amado, que vem esse meteoro sobre as nossas vidas. Jesus, ele abre seus braços numa cruz, aleluia. Ele abre os teus braços numa cruz, e com esses braços abertos ele fala assim: Deus Pai, joga sobre os meus ombros, joga sobre os meus ombros toda a tua ira, todo o teu furor, tudo aquilo que o Senhor tem de ira para jogar sobre
teu povo joga aqui, ó, nas minhas costas. Eles não suportarão, mas eu suportarei por eles. Aleluia. Você está entendendo, amado, a profundidade de um sacrifício, a profundidade de uma propiciação, a profundidade que tem essa palavra, propiciar, se colocar no teu lugar, como uma cobertura. Aleluia. O nosso Senhor Jesus fez isso e veio sobre os ombros dele toda a cólera de Deus. Você acha que Deus ficou satisfeito por isso? Não. Mas Deus é um Deus justo. E isso é a justiça de Deus. Aleluia. Essa é a justiça de Deus. Moer o seu único filho por amor de todos nós. Abra lá em Isaías 53. Eu quero ler essa passagem com os irmãos. Me veio a cabeça aqui, não estava preparado para escutar nada, mas me veio a cabeça aqui e eu quero ler essa passagem com os irmãos. Oh, aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus, amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Aqui, amados, no livro de Isaías 53, ele nos conta, ele nos exemplifica de tudo o que o Cristo, o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez pelo amor de nossas vidas. Ele nos remete aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, aquilo que ele sofreu, a propiciação que ele fez por amor das nossas vidas. Diz assim o texto: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e o que sofreu de dor nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e ele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz essa paz estava sobre ele. Ou seja, amado, quando eu falei aqui do meteoro, o castigo que hoje nos traz essa paz recaiu todo sobre os ombros de Jesus. Esse castigo de Deus, essa ira do Deus vivo, recaiu todo sobre os ombros do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Homem de dores. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém, irmão? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem
quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do povo, do meu povo, foi ele ferido. Ele foi cortado deste mundo. Ele foi moído. Ele foi cuspido. Ele foi transpassado. Ele foi humilhado. Foi arrancado tudo de Jesus. Mas ele suportou. Há momentos em que até o próprio Jesus se esquivou um pouco. Mas ele suportou. Ele diz: Pai, faça-se a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Pai. Vamos lá, estou pronto. Se é para pagar o preço, por amor do povo, eu vou pagar. E Jesus pagou com um preço de sangue derramado naquela cruz. A cruz do Calvário. Esse doloroso sacrifício, amados. Amém? Jesus, amado, ele se tornou sacerdote. Fica de olho aqui na hora. Jesus, ele se tornou sacerdote e rei. Coisas que não podiam, eram coisas distintas. Como eu havia falado lá atrás, sacerdote era levítico, rei, Judá, tribo de Judá. Amém, amado? E Jesus se torna rei e sacerdote. Como assim? Segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, amados? Hebreus capítulo 7, versículo 28. Vamos lá. Hebreus capítulo 7. Hebreus tem na Bíblia, né? Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 28. Vamos lá, vamos entender por que Jesus ele foi constituído rei e sacerdote. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, olha aí, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entre tantos feitos, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aleluia. Amado, Melquisedeque é uma tipificação. Melquisedeque, ele não é uma figura real, ele é uma tipificação de quem? De Cristo. Entenda o que ele vai, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Quem é que permanece sacerdote perpetuamente? Jesus. Jesus, ele permanece hoje sacerdote perpetuamente. Acabou. É ele. É o teu final. Não haverá outro sacerdote para sacrifício. Ele foi o sacrifício. Ele se sacrificou.
Ele fala: eu sou o sacrifício vivo. E ele fez isso, o nosso Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são os homens mortais, os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Aleluia. E por sim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote. Amém, irmão? Ele está dizendo que se aquele sacerdócio levítico era um sacerdócio baseado no povo que recebera a lei, qual a necessidade haveria de levantar outro sacerdócio? Não haveria essa necessidade. Só que não era aquele sacerdócio. O sacerdócio ainda iria vir. O sacerdócio celestial ainda iria vir. O sacerdócio vicário ainda iria vir. Segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois esse, lembra que eu falei, mano, do sacerdócio de Cristo? O sacerdócio para prestar serviço ao altar, para prestar serviço ali no santo e no santo e santo, teria que ser um sacerdócio levítico. Ele teria que vir da tribo de Levi. Pois este aqui que está falando, ele não prestava sacerdócio no altar levítico. Ele não prestava sacerdócio, e mesmo assim foi feito sacerdote, o sumo sacerdote. Pois é evidentemente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Oh, aleluia! Tudo que a gente está falando aqui, amado. E isto ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não, aleluia, glória a Deus, isso tem até fantástico, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre. Não foi constituído por leis, não foi constituído por tribo, foi constituído por ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre.
Jesus é o sacerdote. Jesus é o sacerdócio vicário lá na cruz. É para sempre. Amém, amado? Para terminar, mas agora é para terminar mesmo. Agora vamos terminar a nossa aula. Eu só queria deixar aqui. Eu queria deixar aqui para os irmãos o significado de regeneração. Falamos, amado. Falamos aqui, estudamos aqui um pouco de propiciação. Só que dentro da propiciação também tem um pouco de regeneração. Regenerar o povo. Veio Cristo, o Santo dos Santos, para morrer naquela cruz e pegar um povo escolhido, trazer para ele um povo escolhido. Que povo é esse? Um povo que estava morto. Ou seja, se estava morto, ele foi regenerado. Aleluia! Se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nem diz a palavra de Deus, Jesus, quando ele sobe o alto daquela cruz e faz ali o sacrifício, ele regenera um povo. Ele traz um povo de volta à vida. E hoje a Bíblia fala que nós temos vida com Deus. Aleluia. Nós temos vidas com Jesus. Amém, amados? Regeneração, o ato de nascer de novo ou dar nova existência. Amém? Que eu acabei de falar aqui. Se nós estávamos mortos em nosso delito e pecado, nós fomos regenerados por Cristo. Isso é uma regeneração. Por que precisamos ser regenerados? Abre lá no livro de João, capítulo 3, versículo de 1 a 22. Vamos ler isso aqui rapidinho. Vamos ler isso aqui rapidinho, né? Enrolado aqui, mano. Mas vai dar tudo certo, amém? Glória a Deus. Antes de lermos, não, vamos lermos João. Passa por texto aqui, mas vamos ler João. João 3, de 1 ao 22. Capítulo 3, do 1 ao 22. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele? A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser, importa-vos nos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nos dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes como creres. E vós falar de celestiais, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Amém, amados? Isso aqui, Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, você é mestre em Israel, você não compreende essas coisas? Para você ver o reino de Deus, para você ver o reino dos céus, para você entrar nele, é necessário uma regeneração. É necessário tu nascer de novo, Nicodemos. É necessário tu nascer das águas do Espírito. Jesus está mostrando a Nicodemos, fazendo Nicodemos entender que tudo aquilo que ele é mestre em Israel, tudo aquilo que ele sabe, de nada vale para entrar no reino de Deus, senão uma regeneração, ou seja, nascer de novo. É disso que eu estou falando. Nascer de novo, nascer da água do Espírito, ter uma nova vida, buscar uma nova vida em Cristo Jesus, porque Ele é o único caminho, não há outro. Não há caminhos seculares, não há. Ele é o único, Ele é o verdadeiro, Ele é o sacrifício vicário. É a Ele que devemos seguir, é a Ele que devemos buscar, o Filho do Deus vivo, Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Não nos cansamos, amado. E eu termino aqui minha leitura desta manhã de escola dominical. Não nos conformamos em apenas andar dissolutamente por aí, com nossa família, muitas vezes com nossos amigos, muitas vezes no nosso trabalho, sem buscarmos a esse Deus, sem buscarmos a Jesus. Que possamos buscar a Jesus onde estivermos. Não há lugar específico. A igreja, ela existe sim. O templo, ele existe, porque a igreja somos nós. O templo, ele existe para que você venha aqui ter comunhão com o povo de Deus, ter comunhão com os irmãos, amém? Ouvir uma palavra abençoada, uma palavra que às vezes vai ficar gravada no nosso coração, uma palavra que vai nos edificar. A igreja existe para isso, amém? Para trazer o povo para mais perto, para estar juntos. Isso é tão bom, amor. A solidão não é bom. A solidão é algo perverso que nos leva para caminho tortuoso. Mas estarmos em comunhão é algo que nos faz crescer, que nos faz viver, que nos faz buscar mais a esse Deus. Amém, amor? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, amém, amados? Nesta manhã, dando esse estudo, essa leitura da palavra de Deus, amém, amados? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos edificar, nos vivificar a cada manhã. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos fazer uma oração, amados, para terminar.
Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Primeiramente eu quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Pai, lendo, Senhor, as suas palavras, as suas escrituras, Senhor. Lendo, Senhor, esses textos abençoados, Senhor, que eu tenho certeza, meu Pai, que vai, Pai, fazer uma obra vivificadora no coração dos seus filhos, dos nossos irmãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pelo estudo que foi dado aqui, Senhor. Eu quero te agradecer pelos irmãos, Senhor, que estiveram conosco, Senhor, até este momento, ouvindo e compartilhando da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, guarda, Senhor, a vida deles, Senhor. Pai, que mais tarde, Senhor, no culto aqui de adoração, Senhor, todos possam estar aqui, Senhor, para que possamos fazer uma linda comunhão, Senhor, para que possamos, Senhor, prestar, Senhor, um lindo culto ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Pai, assim nós oramos, assim nós agradecemos, Senhor, por esta igreja, Senhor, por este ministério, pelos anjos, Senhor, dessa igreja, que é o pastor Cléber e o pastor Luana, Senhor, que possam, Senhor, a cada dia, Pai, crescer em sabedoria e conhecimento diante da tua palavra e da tua verdade, Senhor. Pai, nós oramos assim, abençoando todas as suas famílias, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.